Fala pessoal da Bepos, bora moço! Bora, moço. Vamos para o nosso quarto episódio do nosso podcast, continuando aqui sobre liderança. Só que hoje nós vamos inverter os papéis, né? Nós vamos falar com uma liderada, né, doutora? Exatamente, Carol. Hoje nós trouxemos uma pessoa que passa pelo processo da liderança, porém não é líder, mas conhece vários tipos de liderança. Faz sentido, Carol? Faz total sentido, Cris. Obrigada pelo convite. Não. Agradeço muito vocês terem me chamado para estar aqui nesse outro lado, né, da história e da liderança. Exato. Nós que te agradecemos, viu, Carol? E é como a gente estava ali conversando ali nos bastidores, né? Muitas vezes eu já vi isso acontecendo, né? E onde o líder se acha autossuficiente, né? Baseado no conhecimento que ele já tem, né? E a sua participação hoje vai ser muito importante para esses líderes que não estão buscando evoluir o próximo nível. Exatamente. Eu gostei desse próximo nível. Né? Gostei, viu, Anderson? Você... Olha só, primeira coisa, quando o Anderson, a gente foi conversar, vamos trazer outro líder? Eu falei, não, Anderson, vamos mudar para uma pessoa que passa pelo processo. Porque nada mais uma pessoa como você para dizer para nós. Aí eu quero, antes que você fale da liderança, do papel de ser liderada, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do quem que é você, Carol. Por onde você, quando você começou a sua liderança. E aí, depois a gente vai voltar na questão que o Anderson falou, tá, Anderson? Do enxergar. Porque será que o líder está enxergando o papel dele? Guarda essa pergunta aí, tá? Por favor. Então, a minha história com a liderança, ela começa aos meus 18 anos, que foi meu primeiro trabalho formal, foi concursada nos Correios, foi meu primeiro trabalho formal e meu primeiro desafio aí nessa área, né, de trabalho. Então, eu começo ali aos 18 no Correios. Depois do Correios, eu saio para fazer faculdade, né? Eu decido, tomo essa decisão de optar por me desligar do Correio para ir para outra cidade para estudar. E de lá para cá, venho tendo aí meus momentos de trabalhos informais, trabalhos formais, até chegar, né, ao momento atual. Formei na faculdade em estatística, então hoje eu sou uma estatística. Eu atuo hoje na Novo Mundo, na parte de People Analytics, né, usando a estatística dentro do RH. Então, hoje estou uma estatística dentro do RH, uma coisa muito incomum. Nossa, que interessante isso. Fala, o que é esse papel? O que você faz? Explica pra gente. Eu atuo na parte de pegar todas as informações que a gente tem em números e trazer isso em qualidade de vida para os colaboradores. Uau. Qualidade de vida, qualidade de trabalho, entender o resultado. Porque muitas vezes você tem a informação e não sabe o que fazer com ela. Então, vou pegar essa sua informação e vou transformá-la numa coisa que você pode tomar decisões em cima disso. Nossa, perfeito. É um trabalho que exige muito, não só de você, mas quanto o dos líderes que estão, as pessoas que estão acima de você, de trazer essas informações. Você é dependente de outras áreas? Sim, eu sou dependente de outras áreas para ter essas informações, né? Porque como hoje eu atuo na área da diretoria de gente e gestão, na nossa empresa ela não envolve apenas o RH. Então, ela envolve várias outras partes, como jurídico, auditoria. Então, eu dependo desses outros líderes me dar essas informações, né? Às vezes, a gente sentar e alinhar o que a gente vai precisar analisar de resultado para saber onde pegar essas informações para transformar isso num resultado que a gente possa entender que ações tomar a partir dali. Nossa, perfeito. Eu vou colocar uma questão, Anderson, que a gente até tinha conversado. Por exemplo, nesse momento que a gente vê a importância do líder e o papel do líder tendo conhecimento, apresentando ferramentas, apresentando engajamento. Porque vamos imaginar, a Carol quer fazer o papel dela, que é o papel que ela precisa, da estatística. Resumindo, tá, Carol? Eu sei que seu papel é muito mais que isso. No entanto, se ela não tem esse engajamento do time, ela não consegue. E aí vem a pergunta: qual que seria o segredo para conseguir esse engajamento? Você consegue nos contar? Sem ser técnica, aqui é a sua visão mesmo, que é até o que o Anderson que vai de encontro com a pergunta do Anderson. Então, eu acho que passa muito pela confiança, né, que os líderes têm em você, igual no meu caso, eu não sou uma líder, né, e estou lidando diretamente com eles, essa confiança que eles têm no resultado que aquilo vai trazer. Então, se você não consegue passar essa segurança para eles, não consegue mostrar para eles que aquilo vai ser efetivo para o resultado dele, para as ações da área dele e para os próprios colaboradores que estão ali no time dele, ele não vai junto com você.
Então, tem um ponto muito importante dentro da liderança que chama autogestão, que é a autoliderança. Sim. Quando você fala da confiança. Se o líder não confia nele, como que ele vai liderar outras pessoas para que os outros façam seus papéis? E aí, gente, nós não estamos falando apenas de uma empresa de 100 funcionários. É muito mais de 1.000 funcionários. E independente, você já trabalhou nos Correios, que é muito mais. Muito maior. Então, esse engajamento depende de vários fatores. Nossa, bacana. E aí eu acho que a gente poderia até voltar na pergunta que você falou, que é O que eu percebo bastante, né? Às vezes nós líderes, porque eu também hoje sou um líder, só que às vezes pela falta até de fazer aquele feedback com a minha equipe, com a nossa equipe, a gente vai se achando autossuficiente. E aí acaba que às vezes a gente não consegue enxergar que existem problemas dentro da nossa equipe por conta desse achismo que muitas vezes, nós líderes temos. E para que isso não possa acontecer dentro da equipe, a gente precisa se atualizar. Por quê? Porque a gente fica tão no automático, nós líderes ficamos tão no automático no dia a dia, apagando incêndio, resolvendo os problemas, e que às vezes a gente acha que tá tudo bem. Me conta lá, ou na sua atual empresa, ou nas suas últimas experiências. Como que era a sua visão diante ao seu líder? Então, teve momentos, assim, na minha trajetória que eu tive líderes que não faziam questão de saber o que estava acontecendo. Ele se sentia nesse sentido que você falou, autossuficiente, ele já sabia tudo, ele não precisava desenvolver. E isso é muito ruim, porque às vezes um pequeno problema, que nem é um problema, uma coisa de sentar e conversar, em alinhar a expectativa, já resolveria muitas coisas, traria resultados melhores. Então, eu já tive situações de passar por isso. Mas também já tive situações em que os líderes já tinham essa outra visão, né? Que eu preciso ouvir minha equipe. E eu sinto, né? Pra mim, Carol, que não precisa ser aquela coisa formal, tipo, agora vamos fazer um feedback. Agora senta aqui e vamos conversar. Porque muitas vezes isso, eu já vi muitos colegas, né, também se sentirem assim, acuados. Né? Agora eu vou levar bronca, porque muita gente leva o feedback como uma bronca, não entende, né, o que é um feedback. Então, eu acredito, e pra mim, eu gosto mais daquele feedback que vem de uma forma mais natural. Vamos resolver aqui algumas coisas, vamos alinhar algumas expectativas. Eu quero te passar o que eu preciso, você me conta como que tá sendo, tá indo tudo bem, não tá? Eu prefiro dessa forma, eu me sinto mais ouvida. Olha, interessante isso. Tem algum exemplo que marcou você baseado nessa pergunta que a gente está trabalhando aqui? Teve um momento que me marcou, foi na época que eu trabalhava, quando eu morava em Minas, né? Eu não morava aqui em Goiânia na época, e eu já estava na faculdade, e eu entrei numa empresa com um alinhamento com o gestor de horário, tudo que era compatível com a faculdade. Quando chegou o novo gestor, que houve uma troca, ele não quis saber dos meus horários, ele não quis saber das minhas necessidades, ele só queria que eu cumprisse o horário que estava na cabeça dele, sem entender que eu precisava fazer aquele horário diferente, que eu precisava daquela situação diferente e que eu sempre estava alinhada com outro que eu compensava aos sábados. Tipo, no segunda a sexta eu tinha um horário reduzido, mas aos sábados eu era a única que ficava até o final. Pra, né, também conciliar com os colegas, não ficar pesado para todo mundo. E ele não quis saber, tipo, é do meu jeito, pronto, acabou, e não quis ouvir o meu lado da história. Então, isso marca de uma forma ruim. Então, Sem entender sem o entender. porquê, o motivo de só você ir para a empresa no sábado, para Isso. poder compensar as horas de segunda a sexta-feira. Exatamente, não ter essa flexibilidade de entender o colaborador. Então, isso me marcou muito. Então, isso quando eu cheguei depois dessa situação em outras empresas, era uma coisa que a primeira coisa que eu tentava entender no chefe, se ele era assim ou não. Porque eu já pensava comigo, se for assim, eu não quero passar ainda a experiência que para mim não é legal. Eu não vou me sentir bem. Porque se ele, nessa pequena situação, ele já não entende o colaborador, quem dirá numa situação tipo de doença, numa situação pior. E você acha que esse tipo de comportamento do líder impactava nos seus resultados? Diretamente. Eu lembro claramente de que antes da troca dos líderes, os resultados eram muito melhores. Meu próprio engajamento e vontade de estar ali na empresa era diferente. Olha, é porque E isso não, tudo bem. E isso não acontecia só comigo. Era um pensamento geral da equipe.
e ele não tinha essa vontade de ouvir a equipe. Então, é onde eu acho muito necessário o líder querer ouvir a equipe. Entendi. Cris, só um minutinho. Hum. Pessoal, eu iniciei e não pedi o like, né? Então, Como assim, né? Ô, bora, moço! então, olha só, pessoal. Se você ainda não deu like nessa live, nesse podcast, dê o like aqui. Se inscreva no nosso canal. Porque, gente, esse é o 4º episódio do nosso podcast falando sobre liderança. E, gente, eu tenho certeza que se você viu os 3 últimos episódios, tenho certeza que algum conteúdo de valor você vai conseguir levar tanto para sua equipe e também para sua empresa. Então, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha essa live aqui. Ah, e ativa o sininho aí também, porque toda vez que a gente entrar aqui no YouTube, o próprio YouTube vai te avisar e você não vai perder nenhum conteúdo nosso. Beleza? Então, senta o dedo no like aí que é de graça, pessoal. É isso aí, muito bem. Então, aí vamos voltando na questão do engajamento, que aí você falou de ouvir, o líder deve ouvir. Gente, tem alguns pontos que o líder, antes de ouvir, ele precisa começar a ter. É flexibilidade, porque você disse, porque o líder de hoje, atual, nesse momento, ele precisa ter, é um comportamento exigido. Flexibilidade, porque olha só, nós passamos por uma pandemia. Por exemplo, hoje você trabalha praticamente home office, não é? Praticamente 100%. 100%? Eu fico até meses sem precisar ir na empresa. Eu consigo resolver meu trabalho, entregar meus resultados sem estar ali presencialmente. E ela é de resultado. Eu sei que é porque eu conheço. Conheço, sei da trajetória da Carol, convidei justamente por isso, porque ela entrega. Então, olha vocês verem, gente, imagina se hoje o seu líder não fosse flexível, que a gente sabe que é, mas se não fosse, como é que seria isso? Gente, então, é um dos pontos de comportamentos, é flexibilidade. Porque quando o líder tem flexibilidade, automaticamente ele vai conseguir fazer a escuta, que vai além de ouvir. Que a escuta é você interpretar detalhadamente o que seu liderado ou o que seu time quer. Com isso, você consegue engajar. Porque às vezes as pessoas acham que engajamento, aí a Carol pode falar, porque ela está nesse papel, engajamento, motivar. Não é, gente. Engajamento são vários fatores. Dentro do engajamento, você tem a escuta, você tem a confiança, você tem o respeito, valores importantes. Então, essa pergunta que ele fez, e eu quero uma outra que eu queria te perguntar. Além desse caso da inflexibilidade que você teve algum outro desafio, alguma coisa que te marcou? E antes de falar isso, deixa eu só fazer um comentário. Quando eu pergunto o que te marcou, é porque, gente, eu atendo muitos líderes. E esses líderes têm outros líderes. E eu já tive casos dos líderes falar para mim assim: eu não quero mais ser líder, porque o meu líder acabou comigo. Eu quero sair. Teve uns que falaram: eu quero comprar um chinelinho, ir pra praia e não quero mais saber. Só que a pessoa ama o que ela faz. Então, se ela ama o que ela faz, é muito chato, pensa, pra vocês verem. Então, Carol, teve alguma questão? Porque você tá na trajetória que você pode virar líder, né? Se você quiser, se é o que você almeja, não sei. Mas, enfim, teve algum ponto aí que te marcou, além desse... Negativamente. Agora, se tiver positivo, pode falar também. Tá, eu ia falar um positivo. Pode falar. Foi até... Eu considerava como líder, porque eu considero o professor um líder, né? Foi até Claro. acontecendo na faculdade. Que foi uma fase que eu estava totalmente desmotivada da estatística, eu não via função para aquilo, porque na federal tem muito de formarem professores, né? Eles não têm muito visão de mercado, muitos professores ali nunca atuaram no mercado, então fica muito naquela bolha ali de estudo, de pesquisa. Então eu estava completamente desmotivada porque não é esse o caminho que eu queria para mim. E aí eu tive um professor que ele já tinha essa visão de mercado, ele já tinha atuado muitos anos no mercado. Então, ele me trouxe essa visão do outro lado da história. Olha. Então, ele foi um dos motivadores para eu terminar o curso e estar onde eu tô. Então, eu trago isso como uma marcação muito positiva de um líder, assim, que a gente nem considera, né? Na maioria das pessoas. Perfeito. Mas, para mim, é completamente um líder, um professor. Não, peraí, para tudo. Para tudo. Você consegue listar uns 3 comportamentos que ele tem, que te marcou? Que me marcou? Ele tinha muito conhecimento. Olha. Muito conhecimento do que ele estava falando, do que ele estava atuando. Até ele não era formado em estatística, tanto que os outros alunos não gostavam dele por isso, e eu já achava ele genial, que ele era agrônomo. Só que as pessoas não entendem que a agronomia tem muita estatística.
Uhum. Então, ele era formado agrônomo, tinha especialização na área de estatística, atuou nas empresas em estatística. Então, esse conhecimento, essa bagagem que ele tinha, conseguiu me passar essa segurança de que tinha um caminho além da faculdade, além de ser Olha. professor. Que lindo isso. E também ele está disponível sempre que eu precisava para dúvida, para trocar uma ideia. Se, por exemplo, às vezes eu queria seguir um caminho, eu falava, será que é legal? Vou trocar uma ideia com ele. Então, ele sempre estava disponível, aberto a isso, aberto a ouvir. Mesmo que não fosse um tema de aula, mesmo que não tivesse relacionado àquilo. Ele era um educador. Eu gosto muito de Sim. falar essa palavra. Que hoje também é utilizada, liderança humanizada. Que você trabalhar essa tranquilidade. Essa tranquilidade no sentido assim, deixa eu vir, mesmo que não seja algo ali focado em resultado, em metas e tal. Vamos ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Às vezes até sair do contexto, eu chamo isso de sair do estado. Sair do estado ali daquela bolha de metas, de situações de liderança que realmente exige, porque a gente está no mercado que ele é exigente, você precisa. Mas hoje a gente vive num mundo, num momento que é assim, acorda assim, tem que, né? Acordar às 5 horas da manhã, tem que ser bom líder, tem que ser magro, tem que ser treinador, tem tudo, tem que tudo. E aí você pega um líder, uma pessoa que é um professor. E então vamos pegar essas características desse professor. Ó, conhecimento é poder. Então ele tinha ferramentas que ele pôde trazer a você além da estatística. Essa frase marcou o que você disse. Eu consegui enxergar além da estatística. Então, para mim, hoje, a liderança, a gente fala muito em liderança, e quem está nos ouvindo, gente, é um tema que parece, ele nunca vai esgotar, porque cada situação é uma situação diferente. Sim, cada geração é uma situação diferente. Não adianta querer liderar uma pessoa de uma idade da mesma forma que você lidera uma de outra. Tipo, uma mesma coisa que para mim é agradável, para um jovem de 18 de hoje não é. Exato. Então, um jeito de falar, um jeito de agir, a visão de mundo é diferente. Uhum. E no caso, por exemplo, quando você falou dessa questão positiva, tem algum outro fato que te marcou aí de forma negativa? De forma negativa? A Carol é muito bom de ser liderada, né, Carol? Eu sou muito tranquila. Não vai puxando a sardinha pro meu lado, não, porque eu sou muito tranquila. Eu consigo me adaptar às situações. O profissional do futuro é o adaptável. Já falei aqui várias vezes, quem está nos ouvindo. Gente, o profissional do futuro é o profissional adaptável. Não adianta vir com caixa fechada. É pensar fora da caixa. Teve uma situação que me marcou, tô até me lembrando, recordando dela agora, por causa que estamos em época de eleições e foi bem nessa época que aconteceu a situação. Eu trabalhava fazendo pesquisas eleitorais. Eu era aquela pessoa que ia na rua, nas casas das pessoas, bater ali na porta, vamos responder minha pesquisa, para quem que você vai votar. E já fazia faculdade de estatística, então eu entendia de amostra, né, de que você não pode pegar, 4 ou 5 casas seguidas, essas regrinhas básicas numa pesquisa para não dar um resultado errado, porque se tem 4 ou 5 vizinhos, eles vão estar todos com um pensamento parecido. Vão ter os divergentes, mas na regra geral vão ter todos ali o mesmo pensamento. Então você vai começar a trazer um resultado mascarado. Então eu estava em campo, então eu não estava utilizando a estatística, mas eu entendia que existia uma estatística ali por trás. Tanto que a gente tinha meta de quantidade de pessoas por idade, por sexo, por localidade, para ficar tudo correto. E a gente estava aqui em Goiânia, inclusive, depois de um dia exaustivo, no sol quente, andando o dia todo. O dono da empresa, né, que não deixava de ser o nosso líder, que a gente tinha o líder da equipe, mas era estávamos todos num nível parecido. Mas ele era o dono da empresa, ele simplesmente ligou, falou que tinha perdido o dia inteiro, que nosso serviço tinha sido... Ah, meu Deus. Que a gente não estava fazendo nada, que a gente estava inventando respostas. E aí? Eu fiz questão de acompanhar as eleições, né, e eu sabia que eu acompanhei os resultados das pesquisas que eles lançavam também. No dia da eleição, o resultado saiu exatamente igual à pesquisa. Então, ele queria um resultado que não existia e quis jogar a culpa na gente. Só que era a realidade, porque o nosso trabalho estava sendo feito correto. Sim. E ele já ligou, assim, né, com 1000 facas na mão, brigando com todo mundo, como se a gente tivesse passado o dia todo sentadinho no bar e inventado as respostas. O que a gente pode chamar isso? Que líder é esse tipo de líder? Não é autocrático, né? Arrogante? Arrogante. Na verdade, é uma pessoa que não olhou. Porque, na verdade, gente, se você for pensar, é claro que ele quer um resultado igual dele, né? Ele queria aquele resultado. Mas, naquele momento, ele já chegou comunicando que a gente chama de uma comunicação agressiva.
Sim. Mesmo que não seja agressiva por tom de voz. É uma comunicação que agride o outro com palavras, formas de você dizer, por exemplo. Porque, às vezes, ele poderia chegar e perguntar. Uma das ferramentas que a gente tem na liderança é perguntar. E tem formas de perguntar. Porque se você já joga uma questão, né, principalmente quando a gente vai trabalhar ferramentas de liderança, as perguntas que você faz, se você for muito com bastante sabedoria, você vai conseguir atingir algo muito profundo. Então, naquele momento, às vezes ele perdeu. Tudo bem, ele podia estar cheio de problema? Talvez, né? Ou talvez não era a resposta. É porque, como são pesquisas contratadas pelos candidatos, eles querem um resultado favorável a eles, né? Se eles não conseguem, a culpa é dos pesquisadores que fizeram a pesquisa errada, não do resultado realmente que está acontecendo naquela situação, né? Então, eu imagino que ele deve ter escutado muito do dono da pesquisa, né? Porque, querendo ou não, é o dono da pesquisa. E, em vez de ele tentar entender a situação, ele já saiu descontando no primeiro que ele achou, né? Que, no caso, foi a equipe que tinha feito a coleta dos dados. Aí tem um ponto que a gente pode falar que isso aí nem é técnica de liderança, que é técnica da vida, que é respira, conta até 10. Conta até 10 em espanhol. Não sei se vocês já ouviram isso. E aí, depois que você vem. Porque, gente, ser humano tá ali nervoso, tá certo, pode. Mas aí vem a questão que marcou. E a gente tem 2 tipos de memória, você sabia, Anderson? Memórias killer e light, de Augusto Cury, essa teoria. A light é a memória boa. O seu professor foi lá, olha a liderança. A memória do professor líder. Memória light. A memória killer. Que foi lá, chegou cobrando de uma forma agressiva, com palavras que não precisariam usar essas palavras. Então, a gente precisa entender que nossa liderança, me considero líder também, ela precisa gerar memórias mais lights, memórias boas. Gente, não estou dizendo que vai ser mundo de Bob, né? De Bob, Alice nos Países das Maravilhas. Sempre tem, né? Vão ter, todo dia. Na verdade, quem escolheu ser líder na vida, primeiro a gente tem que liderar a gente. Isso é autoliderança. Sim. Mesmo sem você ser... Nossa, tem uma gaguejada aqui, tô precisando de uma fonoaudióloga. Mesmo sem você ser líder, você precisa se autoliderar. Se você ainda é líder e autolidera e conhece ferramentas, aí resolve muitas situações, porque os desafios tem. Não tem, Anderson? Muitos. Eu vou compartilhar com vocês aqui 2 exemplos que me marcou bastante. Quando... Eu sou do interior, né? Eu acho que você sabe, né, Cris? Sim. Repete o nome da cidade. Lá do Anicuns. Tem alguém de Anicuns aí? Se tiver, curte aí. Uma pergunta. Comenta aí. Qual estado? Lá do Goiás. Aqui do Goiás. Aqui do Goiás. Então, quando eu vim para Goiânia já com 19 anos, e quando eu comecei a trabalhar em empresas maiores, eu começava a ver o meu líder como um espelho. Eu falava assim, putz, eu quero ser igual a esse cara. Por quê? Porque, tipo, o cara chegava arrumadão, todo alinhado, chegava num carro bacana, conversava bem, né? E eu tinha esse líder como espelho, né? E aí, me marcou muito uma empresa que eu trabalhei, onde eu tava financeiramente, tava bem desafiador para mim nessa época, financeiramente. E eu entrei nessa empresa e eu precisava de ter um carro, eu tinha o carro, só que eu não tinha dinheiro para abastecer o carro, mas eu tinha o carro. E o salário fixo era legal, tinha um vale combustível, só que o cartão combustível, ele chegava com 20 ou 30 dias depois que a gente era contratado. E eu já precisava ir para a rua fazer visita. E o gerente dessa empresa, eu não sei se ele me via realmente como um profissional capaz de executar aquele trabalho. E sempre que ele conversava comigo, ele nem sorria para mim. E ele não procurou saber dos meus problemas. O que estava acontecendo comigo? Porque, sabe, eu penso o seguinte, se eu não estou bem no meu pessoal, para mim produzir na organização é um pouco mais desafiador. Porém,
Se eu tiver um líder que me oriente, que me coloque para cima, Vai eu embora. vou. Eu não sei se é só eu, mas eu acredito que a maioria dos colaboradores vão. Se você entende o problema do outro, você se conecta com o outro e dá um direcionamento, eu acredito que a gente consegue entregar o resultado até mesmo, até por gratidão àquele cara. Putz, eu vou fazer o meu máximo para esse cara ver que eu sou bom. Eu tô escutando o que ele tá me falando, e eu tô achando muito interessante isso aqui, e eu quero mostrar para ele que eu sou capaz. Só que esse líder específico, como eu não tinha grana para abastecer o carro, e ele não me perguntou nada, ele não sabia nada da minha vida. E aí eu tava usando o limite do cartão, o limite do cheque especial do meu irmão para poder abastecer o carro, Olha. para fazer a visita. Só que aí o limite acabou. Eu acabei com o limite do cheque especial dele. E aí era uma segunda-feira. E eu, gente, como que eu vou fazer para abastecer meu carro para mim poder ir trabalhar? E bom, falei, vou dar um jeito. E aí eu fui pro escritório. Chegando no escritório, eu falei assim: olha, o meu cartão ainda não chegou. Eu queria saber se você consegue me emprestar R$ 50 do seu cartão combustível para eu poder abastecer meu carro, para mim poder fazer as visitas da semana. Quando o meu cartão chegar, eu passo o valor para você. Gente, ele me humilhou. Ah, Ele me humilhou. Ele tipo assim, você acha que eu tenho a obrigação de te dar gasolina? O cartão é meu. O cartão é meu. Você se vira. Ele não falou se vira, mas ele falou de uma forma muito agressiva comigo. Eu chorei na hora, eu não tinha outra alternativa. Né? No resumir, eu acho que eu fiquei nessa empresa 20 dias. não tinha como. Você não ia ficar. Não, Não dá. isso, não Não dava, dava. não dava. Eu fiquei nessa empresa por 20 dias. Enfim, isso me marcou muito. Memória killer. Porque Completamente. eu tava num momento de vida muito difícil. E aí, agora eu vou contar o bom, a parte boa. Eu ainda estava nesse momento muito difícil quando eu entrei em outra empresa. E esse cara, esse líder, ele me abraçava de uma forma. Ele olhava em mim e eu percebia que ele acreditava em mim. Ele conversava comigo e me perguntava, e perguntava o motivo por que aquilo estava acontecendo, o que eu poderia fazer para aquilo melhorar. E ele conversava e conversava de uma maneira tão serena que quando eu caía pro front, para as vendas, Traduz. quando eu caía para dentro do comercial, né, que eu era vendedor, quando eu caía para dentro do comercial, não tinha mimimi comigo. Porque ele olhava para mim, e ele olhava para mim e fazia assim, ó, com o dedo, ó, vambora, vambora, vambora. E eu dava o meu melhor Olha. para mostrar para ele que eu era capaz de executar aquilo que ele tinha me colocado como responsável. E que eu entendia que se eu executasse bem aquilo, eu iria ser recompensado e eu iria resolver os meus problemas, que era principalmente financeiro. Só que ele tinha ferramentas para isso, ele não era desse jeito. Depois que eu virei líder junto com ele, aliás, eu virei colega de líder dele, né? Ele me promoveu a líder depois. E depois ele foi me contar. Eu falei, cara, como que você consegue? Porque tem dias que eu percebo que você não tá bem. Eu percebo que você não tá bem. Só que quando você chega aqui na sala do comercial, você bota todo mundo louco. Todo mundo pilhado. O que é isso? Ele me respondeu, Anderson, isso é conhecimento. Olha, gente. Conhecimento. Isso, quando eu estou em casa, eu sou o pai de família. Quando eu estou aqui na empresa, eu sou líder. Então, os meus problemas de casa, os problemas que eu tiver, eu tenho que resolver para lá. Aqui, eu tenho que ter vocês comigo. Então, não é falsidade, né? Não. Ferramenta. É ferramenta. Você falou tudo. É ferramenta que Uhum. faz com que a gente produza. Gente, eu trabalhava até 8, 9, 10 horas da noite. Sábado, domingo, eu viajava às vezes. Final de semana, às vezes eu voltava para casa só para trocar de mala, já pegava outro voo e já viajava de novo. E aí, uma vez eu parei para pensar assim, gente, mas por que eu tô fazendo isso? O líder. Engajamento.
o líder me fazia produzir, porque ele conectava comigo, entende? E isso que sirva de exemplo para nossa audiência aqui, Isso, né? exato. Que é ferramenta para fazer com que a equipe produza de verdade, para trazer engajamento para a equipe, é ferramenta. Exatamente. E quando ele fala assim, quando eu tenho conhecimento, não é que ele é uma pessoa que ele tem que conhecer teoricamente tudo. Na verdade, ele conhece, ele tem o conhecimento de que, vamos imaginar, a hora que chega o liderado ali, vamos pensar numa situação, se o seu liderado não está bem e você demonstra que você não está bem, o que vai acontecer? Não é que tem que ser forte. Nesse caso que o Anderson colocou, tem alguns comportamentos, tem vários, tá, gente? Mas nós vamos citar alguns aqui. Por exemplo, a escutativa foi demais. Do primeiro foi péssima, porque ele não teve escutativa, ele simplesmente... o ego dele falou mais alto, isso é muito ruim. Falta de conhecimento, de autogerenciamento. Já o segundo teve escuta, teve... vem cá, porque o líder tem que ser humano, vem cá. E outra coisa que você falou, estava nas suas palavras, ele te deu ferramenta, ele te deu direcionamento. A gente tem na liderança o nível de maturidade do líder. As pessoas acham que é idade, mas não é. Nível de maturidade não tem a ver com idade, não tem a ver com tempo de liderança. Tem a ver com maturidade emocional. E o líder também tem que ter ferramentas para ele contratar. Porque, olha só, até para o que ele fez com o Anderson, porque ele sabia, ele que te contratou, Anderson? Foi. É porque ele enxergou no Anderson o que ele queria para a equipe dele. Então, Carol, provavelmente, né, o seu líder, que se estiver estivesse nos escutando, você vai mostrar para ele, que eu conheço. Ele é um líder que eu conheço, que é um líder humano. A gente sabe que sem puxar sardinha. Mas falando porque a gente percebe. A Carol, tem quanto tempo que você está em home office? Só pra gente... home office eu tô praticamente desde o começo da pandemia. Que eu fui a primeira pessoa da empresa a testar o VPN em casa. Aí, tá vendo? Olha só. E a Carol é de resultado, ela entrega. Eu falo porque ela foi meu braço direito em vários projetos juntas. Aí eu falava, meu Deus, Carol, ela é muito boa. Só não tomo ela da empresa que ela tá, porque a empresa é minha parceira. A brincadeira da parte, mas... Carol, foi um prazer ter você aqui. Assim, a gente poderia passar horas falando de vários cases, mas para nós é muito importante ter esse seu lado, né? O outro lado da moeda, né? Que a gente sempre tá falando do líder, mas a gente queria ouvir seu lado, tá? Então, para mim, foi muito importante. Aí... Só uma observação. Sim, claro. Dentro do que eu falei sobre a escuta, principalmente com os liderados, nós somos esponja. Exato. Né? Uhum. Então, vamos imaginar, eu lidero uma equipe com 10 pessoas, vamos imaginar esse sentido. Imagina 10 pessoas têm problemas. Essas 10 pessoas têm problemas. E se você pratica essa ferramenta, eu considero uma ferramenta essa escuta, se você pratica essa ferramenta, gente, querendo ou não, essa energia, nós vamos absorvendo essa energia. E se nós, líderes, não tivermos ferramentas também para que a gente possa, né, suportar toda essa carga de energia negativa que às vezes vem do liderado, a gente surta. Então, onde eu quero chegar com isso? Precisamos ainda mais de ferramentas para que a gente possa absorver tudo isso de uma maneira tranquila e para que a gente possa sair da empresa bem também. E não levar toda essa energia pesada para casa e depois chegar nos filhos ou na esposa, enfim, né? E descontar tudo isso que está acontecendo dentro de casa. Então, eu acho que o grande propósito de tudo isso é o líder sempre buscar o conhecimento para que ele possa executar o que tem que ser feito de uma maneira mais leve. E essa é a nossa proposta aqui, pessoal. Exatamente. Não, e só fazendo um comentário, igual em relação, você falou, o seu segundo líder aí, que te acolheu e tudo. No caso, o meu líder atual foi exatamente assim. Eu mudei para Goiânia porque ele me trouxe. Ele me contratou e eu saí de Minas, eu morava em Uberlândia, e vim para Goiânia para trabalhar na empresa que eu tô hoje. E o fato dele ter me acolhido, principalmente no começo, que eu estava numa cidade nova, num estado novo, e ele queria saber como que eu estava, se estava tudo certo em casa, se o lugar que eu estava morando estava legal, se estava dando tudo certo, foi completamente importante para eu continuar.
Porque é um desafio, você larga tudo e muda. Se você não tem uma pessoa ali para ser o seu ponto de apoio, para você ter certeza que se você tem um problema, você pode chegar nela e desabafar, me ajuda a resolver, que eu não tô vendo uma solução, você não fica. Você volta para trás, você volta pro comodismo, pro que tava mais fácil. Tava Exato. mais fácil. E deixa eu dar um spoiler. Ele vai ser nosso professor, tá, gente? Ele é um dos professores da nossa pós, de liderança. Então, assim, isso é muito bom ouvir que a gente vai ter esse exemplo dentro de sala de aula. A gente vai ter exemplo de pessoas que realmente vivem a liderança de verdade, porque, como eu falo, às vezes a gente tem várias situações de cursos mesmo, muito na teoria, mas na prática, cadê? Então, aqui a gente veio com nosso propósito mostrar para as pessoas que... Eu gosto quando eu lanço aspirante a líder, né? Aspirante a líder, os aspirantes a líder, ou quem já é líder, que é importante a busca desse conhecimento. Chegando no final, eu falo que, gente, o tempo voa. Nós estamos no Mas já flow. acabou. É isso que eu falo para os meus convidados. A gente senta aqui, o negócio flui. Fecha aí para nós, moço. Pessoal, o que vocês acharam? Coloca aí nos comentários aí o que você achou do episódio de hoje. Compartilha esse podcast com alguém que eu tenho certeza que pode fazer a diferença na vida dessa pessoa ou na vida do líder ou do aspirante a líder, beleza? Pessoal, no mais, até a próxima. Até, gente. Até, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Carol. Obrigada.